Boa noite, queridos companheiros. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo intitulado O Céu e o Inferno. Hoje, que é dia 18, domingo, excepcionalmente, porque os nossos estudos costumam ser, deste livro, costumam ser ao sábado, mas hoje o nosso estudo está a ser feito hoje ao domingo, portanto, dia 19 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que tenham tido um excelente domingo, de muito descanso e muita tranquilidade. Eu lembro que nós estamos no capítulo 6º do livro do Céu e do Inferno de Allan Kardec, intitulado O Purgatório, e lembro que na quarta edição aqui se iniciava o capítulo 5º, portanto, houve alteração em termos da numeração dos capítulos, e o que é hoje o capítulo 6º na nossa edição, em algumas edições este corresponde ao capítulo 5º. Portanto, vamos, quem tiver livros diferentes do nosso, daquele que nós estamos a seguir a edição da Verdade e Luz, mas há muitas edições que também têm esta alteração. Portanto, vamos pelo título do capítulo. E o título do capítulo é O Purgatório, e assim evitamos confusões, não é? Nós temos estado a fazer este aviso desde que iniciamos o capítulo 5º, intitulado O Purgatório, temos estado a avisar de facto desta situação, a chamar a atenção, porque as pessoas ficam confusas, e eu também, confesso-vos, e porque no livro complementar do livro de Allan Kardec, o livro de A Justiça Divina, que foi uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, ele segue-se pela quarta edição, ou seja, pelos livros mais antigos do livro do Céu e do Inferno, está bem? E, portanto, há aqui uma desadequação números, de capítulos, não é? E tem gerado alguma confusão. Até a mim me gerou confusão já, e agora é que já estou mais esclarecida. Por isso eu vou dizendo, para ver se nós ficamos todos mais ou menos alerta com isto. Ora bem, posto isto, vamos começar o nosso estudo. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar por uma prece. Hoje é domingo, à partida estamos todos mais calmos, estamos todos mais relaxados, já estamos todos a preparar-nos para uma semana novinha em folha que vai iniciar amanhã, de trabalho, porque a semana em si inicia-se hoje, no domingo. Domingo é o primeiro dia da semana, mas em termos profissionais é amanhã que a semana se inicia. De modo que vamos trazer o nosso pensamento para o hoje, para o agora, para o aqui, que é a única coisa que nós realmente temos é este momento aqui onde estamos. Vamos respirar profundamente e levar o nosso pensamento ao mais alto. Vamos envolver-nos numa luz maravilhosa, no nosso Sol central, do nosso Pai Criador, uma luz em tons amarelados, muito clara, muito brilhante, que nos acolhe como um pai nos seus braços, nos envolve, que nos energiza e que transmuta em nós tudo aquilo que é deletério, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é pesado. Vamos respirar profundamente e vamos assim, neste estado de espírito, elevar o nosso pensamento até ao nosso Pai Celestial e vamos agradecer. Te agradecemos, amado Pai, todas as bênçãos derramadas sobre nós, nesta e noutras vidas, no momento presente e no resto do dia de hoje. Te agradecemos tudo aquilo que somos e tudo aquilo que fazemos, todo o ar que respiramos, todas as bênçãos que são derramadas sobre nós e nós aceitamos, muitas vezes sem saber, sem ter consciência nem entendimento. Te agradecemos a presente reencarnação num momento tão importante
da vida de toda uma galáxia, de todo o universo. É um momento da transição da nossa Mãe Terra. É um momento da transição de tantos outros planetas no nosso sistema solar e na nossa Via Láctea. Porque tudo está ligado. Tudo faz parte do todo e tudo é só um. E quando algo acontece a um ser humano, um ser animal, uma planta, um mineral, um planeta, acontece a todos, sem exceção, de uma forma ou de outra, com maior ou menor intensidade. Se a Mãe Terra está a mudar vibracionalmente e todos com ela, essa mudança impacta o nosso sistema solar e impacta a nossa Via Láctea. E assim, amado Pai Celestial, te agradecemos este maravilhoso momento. Te agradecemos o já entendermos algumas das tuas leis, alguns dos teus processos de evolução e aprendizagem, já nos entendermos a nós mesmos um pouco também e já percebermos o que estamos aqui a fazer de alguma forma. Pedimos que fiques connosco neste estudo. Agradecemos a presença de todos os encarnados e desencarnados, humanos e irmãos nossos de outros planetas e de outros locais. E fiquem todos conosco na luz, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos dar então início ao nosso estudo. Capítulo 6º, para alguns capítulo 5º, intitulado O Purgatório, é o item 7. E diz-nos assim o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Se considerarmos quanto é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de alguns, a quantas ansiedades estão presos e quanto essa posição torna-se mais penosa pela impotência em que eles estão, de ver o fim dos sofrimentos, ter-se-ia dizer que para eles isso é o inferno, se esse termo não trouxesse como consequência a ideia de um castigo eterno e material. Graças à revelação dos Espíritos e aos exemplos que eles nos oferecem, nós sabemos que a duração desse sofrimento está subordinada ao melhoramento do culpado. É um item pequenino que nos traz imensos ensinamentos. E devemos aqui, para começarmos a nossa interpretação, e isto foi esta minha nova interpretação, aconteceu quando eu estava a preparar-me para este nosso estudo, e porque eu vi hoje de manhã uma palestra que me abriu de alguma maneira a consciência e levou-me a pensar um bocadinho mais sobre todas estas questões. Por isso a interpretação que aqui vou fazer antes de passarmos ao livro de Emmanuel. Para mim, e para todos nós que estamos aqui a estudar o Céu e o Inferno, fica claro que Allan Kardec se posiciona muito neste livro numa constante abertura consciencial de todos nós no que respeita à quebra dos paradigmas existentes no século XIX, existentes no século XX e existentes no século XXI, que têm a ver com, e já falámos sobre isto, já estudámos esta questão aqui no livro, que tem a ver com a existência de um céu e de um inferno, que foi uma ideia e uma interpretação levada a cabo por um concílio e que ficou agarrada à necessidade do controle das massas e das populações da altura, dos povos, não é? Para maior domínio das elites. E esse controle era feito pelo medo, não é?
Portanto, se as pessoas não cumprissem determinados procedimentos e se não tivessem determinada ética, elas iriam para o inferno. O inferno seriam os fogos eternos e de lá ninguém sairia. E esta interpretação e o oposto para o céu, não é? Muito poucos e só os eleitos e só os ricos. Portanto, há aqui nitidamente uma colagem de política da época, uma colagem de necessidade de subordinação dos povos às vontades das elites, muito própria de idades posteriores, de tempos posteriores, de situações de entendimento e controle com fins mercantis e com fins também de simples poder de subjugação, não é? Até de alguma escravatura a vários níveis. E, portanto, isso foi uma ideia que foi colada na humanidade ao longo dos tempos. E ficou de tal maneira colada nas nossas consciências, nas nossas vidas pretéritas, que é necessário um esforço muito grande para nós sairmos do automático quando pensamos nas coisas, porque mesmo estudando e mesmo relendo, e já estamos a estudar o livro do Céu e Inferno há uma série de semanas, é sempre necessário nós fazermos esta reflexão, porque quando lemos ou quando estudamos nós mesmos, no sossego das nossas casas, automaticamente para nós, ou nós colamos um céu e um inferno a uma determinada frase. Daí Allan Kardec ter feito um livro só sobre isso e ter demorado tanto tempo, na minha interpretação, demorado tanto tempo com este tema. E aqui volta outra vez o tema. Este tema também está ligado a algumas terminologias de palavras que nós temos vindo a utilizar, até mesmo nós, espíritas, até mesmo nos livros de Emmanuel e outros tantos do século XX e até do século XXI, embora agora no século XXI haja uma alteração de paradoxo, uma alteração de semântica também, que é exatamente isto que eu vos quero trazer hoje, porque eu, embora tivesse lido, nunca se me fez o clique da consciência de entender. E hoje esse clique foi feito. E por isso estou aqui a partilhar convosco. Se vocês não concordarem, escrevam, digam, contestem, para nós conseguirmos aqui também estar juntos, não é? Porque estamos todos a aprender. E é o seguinte, indo pela linha de Allan Kardec e da filosofia dos espíritos, e indo àquela terminologia que nos diz que onde há luz não existe sombra, e que a sombra é a ausência da luz, não é? Indo por essa terminologia, chegamos também à questão já aqui falada de que o mal não existe. Existe a ausência do bem. Posto isto, nós ficamos a pensar que se o mal não existe, existe a ausência de bem, indo à escala de evolução espírita, e estando nós todos em evolução neste plano, não é? E a evolução, entenda-se aqui também, se calhar temos de trabalhar um bocadinho esta palavra, em vez de evolução nós podemos colocar aprendizagem, estamos todos a aprender, não é? Portanto, estamos todos numa escala de aprendizagem. E estamos todos a aprender. Estamos a aprender que a sombra é a ausência de luz e que o mal é a ausência do bem. E, portanto, se o mal é a ausência do bem, quer dizer que nós ainda não aprendemos o que é o bem, certo? E, portanto, ainda estamos numa caminhada de aprendizagem do que é o bem. Porque tudo está certo, todos somos criados da mesma fonte, do nosso Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial não ia querer criar uma coisa tão negativa assim, nem queria provavelmente colocar um estigma tão grande em todos nós, que não sabendo o que era o bem, todos nós atuámos durante muitas vidas em ausência de bem, não é? Não conhecíamos, porque não tínhamos consciência disso. E quando falamos em muitas vidas, também falamos nesta. Nós já não, provavelmente a grande maioria de nós já não tem os mesmos comportamentos da ausência de luz e da ausência de bem, mas ainda temos muita coisa para fazer e para aprender, não é? Ainda erramos muito, ainda
ainda cometemos muitos erros, conscientes ou inconscientes, porque os inconscientes são aqueles que são cometidos porque nós não estamos a perceber que estamos a cometer um erro, não é? Ainda não aprendemos. Portanto, posto isto assim, eu entendi numa interpretação mais direta que também não existe ausência, também não existe culpa, não é? Existe falta de conhecimento. E olhando para a minha própria vida e olhando para trás nesta minha vida aqui na Terra, nesta reencarnação, se nós olharmos, e eu acho que isto é comum a todos nós, porque nós vamos crescendo em vivência, em maturidade, e vamos vivenciando coisas diferentes. E quando fazemos um olhar para o passado, quando nós nos refletimos sobre a nossa caminhada nesta existência, nós se calhar já olhamos para o passado a pensar assim: se calhar eu hoje não fazia aquilo desta maneira. Se calhar eu não dizia aquilo desta maneira, porque tenho consciência que conseguia resolver as coisas de outra forma. Porquê? Porque nós hoje já aprendemos mais, já conhecemos um bocadinho mais da vida, já conhecemos um bocadinho mais dos princípios éticos e morais, já conhecemos um bocadinho mais da espiritualidade, já conhecemos um bocadinho mais do nosso propósito maior e responsabilidade maior de uns para com os outros, o impacto das nossas ações no todo coletivo, enfim, temos uma consciência e uma aprendizagem que não tínhamos anteriormente. Mas isso não nos pode levar a sentir-nos culpados, porque a culpa é uma vibração muito baixa e muito densa. É uma vibração onde há uma grande ausência de luz. E a culpa vai connosco. É uma vibração de tal maneira densa que muitas vezes nós levamos a culpa de uma vida para a outra. Ela vai connosco em consciência e vai nos limitar o nosso próprio caminho, vai nos limitar de alguma maneira o continuarmos a aprender com a mesma entrega e com a mesma capacidade de apreensão das realidades diferentes que vamos vivendo. Então, isto era o que eu vos queria trazer, a minha interpretação do céu e do inferno. Para mim não há inferno, nem céu, como para todos os espíritos, não é? Da filosofia dos espíritos. Nós não entendemos assim, nós entendemos ainda o bem e o mal. Eu neste momento já começo a ter esta interpretação de achar que o mal não existe, essa terminologia é uma terminologia usada, que eu acho que tem que ser corrigida, porque a vibração da palavra em si, energeticamente, não nos faz bem. Assim como entendo que não existe culpa, porque, por as razões que já disse, e porque a palavra em si também não nos faz bem. E fica aqui o desafio, a mim também, o meu compromisso convosco, de corrigir estas palavras na terminologia, está bem? Nós vamos continuar a lê-las, porque somos fiéis e temos essa ética em relação e responsabilidade em relação aos autores, porque compreendemos que nas épocas em que os livros foram escritos, o entendimento era este e já era tão difícil trazer estes assuntos no século XIX, que ainda mudar as palavras seria então um perfeito caos. Se nos faz confusão a nós alterarmos esta semântica, este entendimento da palavra, e o entendimento vai mais fácil se nós percebermos que todas as palavras têm vibração, e que nos tempos que nós estamos a viver, o que precisamos é aliviar a vibração de todas as coisas, incluindo das palavras. E, portanto, se calhar já não faz sentido nós falarmos no nosso dia a dia nestas palavras, não faz sentido nós aqui estarmos a estudar e a refletir e a aprender sobre verdades universais tão profundas e tão grandes e continuarmos a usar palavras que nos vão remetendo para uma densidade vibracional que não nos vai ajudar na aprendizagem. Portanto, esta é a minha interpretação hoje, mas é novo, isto é tudo novo, foi hoje, de modo que tenham paciência comigo, porque
eu também só estou a aprender, está bem? Sendo assim, vamos manter-nos fiéis às palavras dos livros que estamos a estudar por ética e respeito, e vamos interpretá-los aliviando um bocadinho o peso das palavras. Portanto, para complementar a lição de hoje, nós temos no livro A Justiça Divina pelo Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o capítulo 11, que está na página 37, que se intitula exatamente Culpa e Reencarnação. Nós temos que ser fiéis às palavras. Portanto, o que é a culpa, o que é a culpa? A culpa, para mim, neste momento e hoje, é a consciência que todos nós temos da ausência de entendimento dos processos que vivemos, que nos deixam a pensar. Mas se nós tivermos para connosco amor próprio e o carinho que gostamos e queremos ter com os outros, tivermos para connosco a empatia que nós temos com os outros à nossa volta, quando eles também não estão muito bem, nós vamos perceber que era impossível para nós, com o entendimento que nós tínhamos na altura, nós fazermos diferente daquilo que fizemos. E, portanto, nós fizemos sempre o melhor que nós podíamos na altura em que tivemos que desempenhar determinada função ou determinada atitude. E não podemos olhar para nós, que já não existimos porque já é passado, mas não podemos olhar para os ensinamentos que nos ficaram do passado, e esses sim existem, com os olhos do agora. Nem nos podemos julgar, porque seria uma falta de respeito para connosco mesmos. Se nós aprendemos a não julgar os outros, por que é que nós vamos julgar-nos a nós mesmos? E fazemos, todos nós fazemos, não é? Mas fica aqui a reflexão. Portanto, se nós não podíamos fazer no passado aquilo que achamos hoje que podíamos, porque não tínhamos esse conhecimento, também não temos o direito de nos desrespeitarmos ao ponto de nos julgarmos pelo melhor que nós fizemos no passado. Agora, esta aprendizagem do passado leva-nos a ter uma responsabilidade muito maior, que é evitarmos repetir as mesmas coisas da mesma maneira. Se já sabemos que já aprendemos um bocadinho mais sobre determinadas coisas, se calhar temos agora é que tentar estar mais atentos e lembrar-nos do que aprendemos. E isto estou eu a dizer porque é o que eu ando a tentar pôr em prática para mim, não é? Eu ainda não consigo fazer as coisas assim, mas estou-me a esforçar e isso é importante. Portanto, vamos lá então à leitura do capítulo 11, Justiça Divina, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Culpa e reencarnação. Foi uma mensagem recebida por Chico na reunião pública de 24 de fevereiro de 61 e remete à interpretação do capítulo 5º, que para nós nesta versão é o capítulo 6º, no item 7 que foi estudámos hoje. E diz o seguinte: espíritos culpados somos quase todos, diz Emmanuel. E o título do nosso estudo hoje é exatamente isto. Julgávamos que o poder transitório entre os homens nos fosse conferido como sendo privilégio e imaginário merecimento, e usámo-lo por espada destruidora, aniquilando a alegria dos semelhantes. E aqui já estamos a ver aquilo que estávamos a falar. Julgávamos, não tínhamos o conhecimento, não é? Era uma presunção de acordo com aquilo que nós entendíamos no passado, interpretamos que seria assim. Contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, aprendendo que quanto dói o cativeiro da humilhação. Ou seja, os nossos erros do passado serviram-nos para burilar a nossa
o nosso orgulho neste caso. Quando nós subjugamos alguém, é o orgulho que está a falar. Quando nós queremos ter um poder muito grande sobre os povos, como falávamos há bocado, é o orgulho e o egoísmo que está a falar, não é? E no passado e no presente. Vamos pôr isto como deve ser, não é? Não é só no tempo da medieval ou nos tempos pós-vinda de Jesus, no início dos tempos. É agora também, porque continua igual, não é? Nós achamos que por termos mais alguma coisa em relação aos outros, inteligência, bom emprego, bons carros, mais dinheiro, uma boa casa, e por aí vai, não é? Ou seja, por nos distinguirmos em relação aos outros de alguma maneira, nós achamos que podemos subjugá-los, que somos melhores que os outros, que somos maiores que os outros, que os outros estão ali para nos servir de alguma maneira, e nós, sem qualquer pruído moral, nós utilizamos-nos dos outros ou utilizamos-nos dos outros durante muito tempo. E teve que vir, tivemos que aprender nesta escola maravilhosa que é a escola da aprendizagem. A aprendizagem eu podia também dizer que a aprendizagem seria o burilamento da nossa consciência, não é? O despertarmos consciencialmente para as verdades efetivas e maiores. Nós não tínhamos isso e, portanto, aqui Emmanuel vai nos dizendo isto mesmo: contudo, renascemos nos últimos degraus da subalternidade, ou seja, tivemos que ter outras posições, outras vidas reencarnatórias em outras posições vivenciais, enfim, quem foi rico nasce pobre, o pobre nasce rico, e todos nós, se calhar neste momento, estamos nos fins dos tempos, de uma vivência de provas e expiações. Se calhar todos nós já passamos por todos os papéis, ou quase todos. Aqueles que aprenderam mais fácil, que abriram a consciência de outra maneira, se calhar não precisaram de passar por muita coisa. Outros que tiveram mais dificuldade na sua aprendizagem, tiveram que passar por muita coisa, não é? E aqui ele diz, aprendendo quanto dói o cativeiro da humilhação. Acreditávamos que a moeda farta nos situasse a cavaleiro dos demandos da consciência. Entretanto, voltamos à arena terrestre, em doloroso pauperismo, experimentando a miséria que infligimos aos outros. E aqui está o ciclo, a roda de Sansara, o ciclo das reencarnações. Nós vamos acabar por ter as experiências necessárias para aprendermos. Não são os castigos, porque Deus não castiga. Se alguém se castiga a si próprio, somos nós. Mas nem isso deveríamos fazer, exatamente pelo que já falámos anteriormente. Nós temos que ter respeito por nós mesmos, nós temos que ter ética por nós mesmos, nós temos que entender que não podemos fazer aos outros aquilo que nós não fazemos a nós próprios, aquilo que nós não somos para nós mesmos. Claro que ainda estamos num caminho difícil e isto vai demorar tempo, mas vai ser muito mais rápido do que nós pensamos, se nós assim quisermos, porque só nós é que podemos decidir aquilo que queremos ou não queremos para nós mesmos. Admitíamos, diz Emmanuel, que as vítimas dos nossos erros deliberados se distanciassem para sempre de nós, depois da morte. E o que é que nós sabemos hoje? Sabemos que eles nascem na nossa família, não é? Portanto, a distância, digamos que fica muito parca. Mas tornamos a encontrá-los no lar, usando nomes familiares, no seio da parentela, onde nos cobram, às vezes com juros de demora, as dívidas de outro tempo, em suor do rosto, no sacrifício constante ou em sangue do coração na forma de lágrimas. Suponhamos que os abusos do sexo nos constituíssem a razão de viver e corrompemos o coração de almas sensíveis e nobres com as quais nos harmonizamos, vampirizando-lhes a existência. No entanto, regressamos ao mundo em corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as entranhas enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma deplorável dos nossos desequilíbrios. Espíritos culpados somos todos nós.
ou somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível do resgate e reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras quando nos seja possível. Cada migalha do bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. E assim é, porque de conformidade com as leis divinas, o aperfeiçoamento do mundo depende do mundo, mas o aperfeiçoamento de nós mesmos depende de nós. E depende só de nós. Eu costumo dizer que há uma responsabilidade que todos nós tentamos ignorar e tentamos sempre pôr as culpas em tudo e mais alguma coisa, não é verdade? Mas o facto é que depende só de nós. O Pai Criador não interfere de forma alguma. Dá-nos liberdade para nós decidirmos de acordo com a nossa vontade, mas dá-nos as ferramentas para que nós possamos escolher sempre o caminho da luz. Põe ao nosso redor, seja encarnados ou desencarnados, seres maravilhosos para nos ensinarem qual é o caminho da luz, mas deixa essa escolha para nós e dá-nos o ensinamento e a aprendizagem da consequência ou do benefício das escolhas que nós vamos fazendo. Se nós escolhermos o caminho da luz, praticarmos o bem como Emmanuel nos diz, formos misericordiosos connosco e com os outros, se formos gentis connosco e com os outros, formos alegres e gratos constantemente, nós certamente estamos a escolher o caminho da luz e estamos certamente no bom caminho da aprendizagem. Queridos companheiros, hoje foi um estudo em que partilhei um pouco daquilo que estou a aprender agora, para que todos em conjunto possamos aprender e assim a aprendizagem seja mais rápida. Que é o que todos queremos, que aprender rápido, para estarmos em melhores condições de trabalharmos com os seres de luz e podermos trazer e fazer aquilo que é melhor para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Suzy, que tens para nos dizer hoje? Peço desculpa, estava um bocadinho aqui a procurar o sítio para abrir o som. É uma leitura bonita, sim senhora, e de facto nós estamos ainda no início do processo evolutivo, não é? Embora pensemos que já sabemos muito, não sabemos nada, estamos ainda a aprender, né? E todos esses sentimentos de culpas, não só tudo o que é sentimentos menos bons, vêm de trás, quer dizer, não são resolvidos e vão sendo transferidos de reencarnação para reencarnação, até nós tomarmos consciência do facto de que alguma coisa não está bem, ou daquilo que queremos realmente corrigir, e só nessa altura que fazemos alguma coisa. Exatamente. Porque enquanto não tomamos consciência não conseguimos fazer nada. Exatamente. E de facto, pelo menos eu falo por mim, eu só quando tomei consciência das coisas é que comecei a fazer alguma coisa. Porque até então era culpa de todos, menos minha. É isso mesmo. Sempre É isso mesmo. é mais fácil culpar os outros do que olharmos para dentro de nós e percebermos que afinal o erro está em nós e não está nos outros. É porque não é fácil nós vermos o erro em nós. É Não é isso. fácil porque E que, não tam- e queremos que tam- ver, não é? Não queremos ver, não queremos ter essa e que também consciência. não é um erro, mas não podemos dizer que seja um erro. Apenas é falta de conhecimento. É isso mesmo. O erro também vamos a ver que é relativo, não é? É isso. É relativo. Obrigada, Suzy. Obrigada por estás aqui conosco. E é sempre muito bom estarmos em conjunto. E É sim, eu senhora. ia pedir aos nossos companheiros de caminhada, não é? Como eu gosto de chamar, porque acho que somos todos, estamos todos no mesmo caminho.
que curtam o vídeo, como dizem os nossos irmãos brasileiros, porque isso é importante para que os vídeos sejam visualizados por mais pessoas, que façam comentários, nem que sejam comentários mais pequeninos, que eu sei que aqui em Portugal as pessoas têm alguma inibição de comentar e de falar. Mas o algoritmo que está por trás do YouTube vai divulgar os vídeos de acordo com os likes que nós pomos e de acordo com os comentários que fazemos. Ou seja, se é um vídeo muito comentado ou pouco comentado, se for muito comentado, ele circula mais. E nos tempos que estamos a viver, se calhar estes estudos que não são meus, não são da Suzy, não são do grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz, são estudos da filosofia dos espíritos, ou seja, são estudos que devem ser divulgados para que todos possamos ter a oportunidade de conhecer as verdades cósmicas e universais. Cada um de nós interpreta de acordo com a sua consciência e de acordo com o seu conhecimento. Há com certeza quem interprete muito melhor e há com certeza quem não interprete nada. Mas de qualquer forma, todos nós estamos no nosso patamar de aprendizagem. E tudo é necessário para todos nós, não é? E é muito importante que isso assim aconteça. De forma que deixo aqui este pedido. Se assim entenderem, divulguem. Obrigada a todos. Até amanhã. Amanhã temos o quê, Suzy? Ainda temos o nosso Evangelho no Lar, as Exatamente. 9 horas de Portugal. Exatamente, temos o nosso Evangelho no Lar. Convidamos desde já a todos para estarem connosco, não é? Às 9 horas de Portugal, que são às 18 horas, Brasil. do Brasil, horário Brasília. Para os nossos irmãos do Brasil, um abraço do coração. Para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, as nossas preces continuam por eles. Estamos muito, muito empáticos com todos vós e muito sensibilizados pela imensa capacidade de ajuda, de voluntariado, de disponibilidade, por todas as ações que temos tido conhecimento que estão a ser feitas, não só em relação aos seres humanos, aos animais e a toda a ajuda e reconstrução de um território enorme. Portanto, para vós, Brasil, Rio Grande do Sul, o nosso bem-aja por todo o bem que estão a fazer a tantos, mas por todo o bem que estão a fazer a toda a humanidade. Até amanhã, se Deus assim o permitir, e uma noite Até abençoada. amanhã. Até amanhã, Beijinhos se a Deus quiser. todos. Deus. Obrigada. Até Até amanhã. amanhã.